Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta para mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Já é demais poder estar aqui novamente para compartilhar com vocês mais uma preciosa porção da Palavra de Deus. Hoje, Josué capítulo 20, parte 1, episódio de número 923, 11ª temporada, onde estamos vendo o livro de Josué capítulo por capítulo. Josué vai até o capítulo 24, estamos no 20, mais próximos do final do que quando começamos. E depois nós iremos voltar para o Novo Testamento, para o livro de Romanos, aprender mais uma porção da Palavra de Deus através do livro de Romanos, capítulo por capítulo. Você que tem interesse de aprender mais da Palavra de Deus, tem aí os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros do Pentateuco. Estamos quase finalizando Josué, a chegada do povo à Terra Prometida, o cumprimento das promessas de Deus. E nesse capítulo 20, especificamente, nós vamos focar aqui nas lições que nos são ensinadas pelo texto bíblico sobre as cidades de refúgio. O que era isso naquele contexto social, econômico e histórico ali da Bíblia Sagrada, e o que aprendemos hoje, o que podemos aplicar, quais princípios permanecem para o nosso crescimento espiritual. Leia o capítulo 20, vem para cá. Se você está gostando, compartilha com mais gente e vamos juntos prosseguir aprendendo mais da palavra de Deus. Veja que a instituição das cidades de refúgio, ela nos interessa tanto como um exemplo admirável do espírito da legislação mosaica, quanto como uma demonstração de sabedoria. Na ausência de tribunais e de qualquer sistema adequado para a administração da justiça, surgiu uniformemente em todas as tribos primitivas e se encontrava em muitos lugares um sistema que incumbia o parente masculino mais próximo a tarefa de executar o assassino de seu parente. Veja que isso aqui, que era chamado por alguns como vendetta, entendida como vingança de sangue entre famílias ou clãs, possui sólida base histórica e não desapareceu completamente da atualidade. Ela é tradicional em regiões muito remotas, e em sociedades tribais do Oriente Médio ainda funciona como sistema informal de justiça, especialmente onde o Estado ele se mostra ausente ou frágil. Veja, embora hoje ela não seja amplamente aceita nem institucionalizada, ela ainda sobrevive em muitos contextos específicos, como rivalidades entre clãs, até no crime organizado, mantendo a lógica da retribuição direta. No entanto, veja que, diferentemente de um sistema judicial formal, não havia um juiz, no sentido institucional que conhecemos, mas sim a própria família assumindo o papel de julgar e executar a vingança. E no calor da vingança, ou na excitação ali, no perigo inerentes ao que era considerado o cumprimento do dever de um parente, os homens muitas vezes não se preocupavam em saber se a morte fora resultado de um acidente ou de um ato intencional. Pode ser que ninguém tenha lamentado mais a morte do que aquele que a cometeu. Mas a lei rude, ela não deixava alternativa ao parente responsável. Quem matou podia ser seu próprio parente, podia ser que um golpe de raiva não intencional ou algum mero acidente
tivesse tirado a vida de alguém querido por quem desferiu o golpe, ou que fosse a infeliz causa do acidente. Mas onde sangue foi derramado, sangue deveria ser derramado. E assim uma falta e uma perda frequentemente implicavam a prática de uma falta maior e a experiência de uma perda ainda maior. E foi nesse contexto que Moisés interveio. E na legislação que ele promulgou sobre o assunto, há muito que merece a nossa devida atenção. Observe que ele não prescreveu o pagamento de indenizações por uma morte causada. Ela tem sido uma forma de mitigar a severidade das regras para a punição de um assassinato. Por exemplo, quando olhamos para a história na Inglaterra da época saxônica, havia um pagamento de indenização por sangue que era continuamente oferecido e recebido. Em muitas outras terras, uma multa era imposta ao assassino em benefício de sua família. O Alcorão Islâmico lhe permite tal compensação. E hoje, em algumas tribos árabes, um homem pode escapar da pena de assassinato se ele puder pagar a multa prescrita pelo costume habitual. Mas veja, embora tal alternativa certamente fosse familiar ao Moisés, ele não a adotou no seu contexto. Pelo contrário, ele proíbe expressamente que os parentes tolerem um crime recebendo qualquer pagamento em dinheiro por ele. Veja o último capítulo do livro de Números. Esse é um fato muito marcante, pois muitos teriam preferido uma lei que permitisse o pagamento e o recebimento de tal multa à lei de fato promulgada. O fato de Moisés ele não ter adotado tal regra demonstra que ele temia o perigo de a consciência ser embotada e o crime incentivado por qualquer compromisso entre a culpa de um lado e a ganância de um outro. Tal regra sempre mitigaria a aversão ao crime e tornaria mais seguro para os ricos satisfazerem suas animosidades do que para os pobres ferirem acidentalmente um semelhante. A lei, o dever e o respeito próprio seriam provavelmente diminuídos. A vida seria considerada menos sagrada. E em vez de ser revestida de uma sanção divina e sua destruição ser considerada um crime terrível, ela pareceria algo que vale algum dinheiro. E os homens cederiam ao seu gosto pelo assassinato daqueles de quem não gostavam, de acordo com seu julgamento sobre o que podiam pagar. Veja, a pobre substituição da pena de morte por uma multa não só não é aceita, como é explicitamente proibida. E até certo ponto a legislação de Moisés aqui ela sugere que qualquer que seja o caminho que nossa legislação penal tome ao lidar com crime, fará bem em manter a santidade da vida e em evitar um método de tratamento que aumente o crime que deveria prevenir. A justiça, ela vem para substituir a vingança. E aqui nós vemos as 6 cidades de refúgio, que eram simplesmente 6 cidades de julgamento, onde se podia obter um veredito definitivo sobre a morte, se ela for intencional ou não. O homem que havia tirado uma vida, ele reivindicava a proteção dos anciões da cidade, verso 4, e a recebia até que seu caso fosse julgado. Ele era julgado perante a congregação, a assembleia composta por cidadãos adultos. E como todos eram levitas, sendo as 6 cidades de refúgio todas cidades levíticas, eles estavam familiarizados com a lei e provavelmente tinham um pouco mais de cultura do que seus irmãos não levitas. Um julgamento por seus pares, calmo e imparcial, era, portanto, fornecido a cada acusado. Um tribunal grande demais para ser influenciado por animosidade ou corrompido por subornos.
Então, se com base em evidências explícitas de 2 ou 3 testemunhas ficasse comprovado que se tratava de um caso de homicídio doloso, o asilo lhe era negado e ele era então entregue à morte. Mas se por outro lado fosse comprovado que se tratava de um caso de acidente ou homicídio culposo, o período de asilo era prolongado e sob a proteção de Deus ele estaria seguro, contanto que permanecesse dentro dos limites da cidade. Que arranjo admirável! Não se poderia conceber um tribunal melhor para tais casos do que um júri de 200 ou 300 homens honestos. Era gratuito, simples e não envolvia demora. Restringia um direito universalmente reconhecido, mas o fazia com tanta sabedoria e justiça que ninguém poderia reclamar. A provisão de asilo incondicional, como se desenvolveu posteriormente em relação a edifícios religiosos, provou ser um mal absoluto, mesmo em terras cristãs. Um incentivo a todos os crimes, promovendo não a moralidade, mas apenas a astúcia de quem os cometia ao alcance de tal santuário. Veja, isso proporcionou aqui a Israel, para os casos mais importantes, um tribunal de justiça que protegia a inocência, apaziguava a vingança e que impedia que rixas de sangue se instalassem e crescessem a grandes proporções. É uma lição para nós, como indivíduos. Sempre nos precavermos contra o impulso da paixão. Incorporarmos em cada disputa na qual infelizmente nos envolvamos o julgamento calmo e imparcial de outros. Pode ser nosso dever para com os outros processar ou punir um criminoso. Mas a vingança é uma paixão profana que não encontra respaldo divino. Por fim, observe que aqui havia uma disposição curiosa na lei. Se inocente de homicídio doloso, o homem tinha direito a estar ali naquela cidade, mas ao sair da cidade ele perdia esse direito e ele podia ser legalmente morto. A proximidade dos levitas vivos era sua proteção. Mas a residência perpétua na cidade de refúgio não era obrigatória, pois quando o sumo sacerdote morria, ele podia retornar à sua morada e ali habitar. O sumo sacerdote devia ser considerado o intercessor que havia entrado no véu, sob cuja proteção as orações de todos esses refugiados eram sagrados e para eles toda a terra se tornava um grande lugar de refúgio. Veja, a morte de outro sumo sacerdote era uma entrada no véu que beneficiava com proteção divina todos os que se refugiavam no lugar divinamente designado. Eles, pela inocência, obtiveram o benefício de sua intercessão, e nós, pelo arrependimento, estaremos todos sob a sombra do intercessor celestial. A instituição das cidades de refúgio, como você pode ler nesse capítulo 20, ela permanece como um notável memorial do espírito benevolente ali, daquela instituição e legislação mosaica. Ela se assemelhava ao direito de asilo ao santuário, que de uma forma ou de outra encontrou lugar no uso de todas as nações, desde os tempos mais remotos, mas não estava sujeita aos mesmos abusos. Cada provisão da lei mosaica, ela consagrava algum princípio duradouro. Alguma grande lição ela pretendia ser impressa na mente do povo. A instituição muda ou desaparece completamente. O princípio, a lição, ela permanece para a gente. Veja aqui, uma das lições que nos são ensinadas é a santidade da vida humana. A instituição, ela testemunhou isso de forma marcante. Este era o seu princípio fundamental. Ela foi concebida como um freio àquela forma de ferocidade pela qual as tribos orientais sempre foram notáveis.
a sede de vingança no derramamento de sangue. Ela lançava um escudo sobre uma vida em perigo. E isso a relaciona imediatamente a um instinto radical de nossa natureza. Deus implantou em nós um senso intuitivo do valor à vida. Não apenas o instinto de autopreservação, pele por pele, etc., como está escrito lá em Jó 2,4, mas também algo que nos leva a respeitar a vida do outro. As condições mais bárbaras da humanidade, elas não são totalmente desprovidas de vestígios disso. E o efeito natural da religião e da civilização deveria ser desenvolvê-lo. Não se trata apenas de satisfação de contemplar habilidade consumada, resistência resoluta, feitos de ousadia e abnegação, mas do fato de que uma vida é salva. A faísca vital, tão misteriosa em si mesma e tão misteriosamente acesa, ela é impedida de se extinguir. O espírito humanitário, o espírito em sintonia com a humanidade como tal, sente exatamente o mesmo. Por mais frágil, aparentemente insignificante e desprezível que a vida possa parecer às vezes, não nos detemos para considerar suas condições reais ou suas possibilidades latentes. Apenas sabemos que é bom salvá-la. Não há marca mais elevada da civilização cristã do que a difusão de um sentimento mais nobre quanto ao valor intrínseco da vida humana. O Filho do Homem, ele não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E esse fato tem implicações manifestas, ainda que indiretas, na questão da imortalidade do homem. As cidades de refúgio, elas revelam um Deus que transforma a vingança em justiça, protege a vida humana e aponta para uma graça maior em meio à culpa, ao caos, a um lugar seguro, preparado por Deus para aqueles que se refugiam nele. Nós vamos falar mais disso nos próximos episódios desse capítulo 20, trazendo todos os princípios da cidade de refúgio para o tempo da graça do Novo Testamento. Será que temos buscado justiça com sabedoria? Ou reagido movidos pela emoção e pela vingança? Para onde temos corrido quando erramos? Para o julgamento dos homens? Ou para o refúgio oferecido por Deus? Vamos orar? Senhor, ensina-nos a valorizar a vida como Tu valorizas e a rejeitar toda forma de vingança no nosso coração. Conduze-nos à Tua justiça, que é perfeita e misericordiosa, e faz de nós pessoas que buscam refúgio em Ti e também oferecem graça aos outros. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Joia demais, quanto aprendizado do texto sagrado fica no nosso coraçãozinho. A gente volta, que a gente ainda vai se aprofundar mais um pouquinho nesse capítulo, tá bom? Um abraço, até breve, tchau, tchau.